instantes que estão ali. Passa uma só mesmo. Mais um pouquinho, aqui dá pouco. Boa. Vamos respirando. Aqui. A gente Câmera de monitoramento. renovar as nossas energias. A ansiedade. Nossa, a ansiedade está com uma tarde Depois de um dia eu cansado, correria, vamos de todas. E a gente vai respirando para poder se conectar com o que está fora e conectar só com o que a gente faz. Aqui, né? Assim, o outro virado aqui, porque essa câmera está vigiando a gente. E você nem vai ter sua cabecinha. Vai respirando fundo. É importante que façamos a respiração, porque é através da respiração que a gente significa e troca essa energia. Não, tô brincando. Está denso por algo leve. A vida entrou. E respirando, soltando o ar pela boca, a gente vai se conectando com esse nosso Deus divino, com esse ser divino que nos ilumina, que nos nutre, com essa luz que vem do céu, que nos abençoa todos os dias, a cada momento. E essa luz divina desce e perpassa por todo o nosso ser, e a gente vai imaginando o nosso corpo todo se iluminando com essa luz, ressignificando o que está parado, o que está escuro, o que está doente. E essa luz vai descendo com tudo isso, iluminando ainda mais o que está saudável, o que está bom dentro de nós. E ao descer, essa luz vai levando todos esses pontos que dentro de nós precisam ser reconfigurados, restaurados, ressignificados. E os nossos pensamentos vão se acalmando, de forma que a gente deixe para daqui a pouco o pensamento eu te respondo. E à medida que essa luz vai descendo e passando por nós, ela chega nas plantas dos nossos pés e em contato com a terra que está sobre os nossos pés, essa luz vai se enraizando e adentrando nessa terra. Terra que nos nutre, que nos alimenta, que nos abastece, que nos fortalece, que nos sustenta. E essa luz em forma de raiz vai adentrando essa terra e vai até o centro dessa terra. E volta numa cor violeta, que é a cor divina e pura, que vai trazendo para nós toda essa conexão entre céu e terra, onde nós somos o canal desta luz. E essa luz vai subindo por essas raízes que foram feitas pela luz divina branca e vai adentrando pelos nossos pés, abastecendo-nos, nutrindo com tudo que há de mais forte, poderoso e nutritivo que a gente precisa. E à medida que a gente vai respirando, essa luz da cor violeta vai se misturando, subindo e misturando com essa luz branca, onde ela movimenta todo o nosso ser. Essas duas luzes, branca e violeta, vão se misturando dentro de nós e nos faz brilhar. Essa luz expande de tal forma que a gente consegue ver essa luz do lado de fora do nosso corpo. E assim, imaginemos que estamos em uma roda de mulheres.
E essa luz que estamos com ela neste momento, transcendendo essa luz que está em nós, se conectará com todos nós que estamos aqui agora, saindo dos nossos corações e formando um lindo círculo de luz. E assim uma vai conectando com a outra, expandindo ainda mais esse cordão de luz. E esse círculo se fecha nesse cordão maravilhoso e radiante, onde todos nós estamos conectados com essa luz, onde vem do céu e se conecta na terra através de nós. Onde se faz a cruz, a luz que vem do céu com a terra, e nós formando esse elo na horizontal. Os 4 cantos. E assim conectados, a gente olha para o centro desta roda. E vai deixando ali no centro tudo que precisa ser ressignificado dentro de nós. E numa chama grande vai subindo, vai aumentando, e desta chama, depois que a gente entrega ao centro dessa roda tudo que precisa se ressignificar, de dentro desse fogo, de dentro dessa chama que está ao centro desse círculo, vem até nós um tesouro, um presente dessa linda conexão. E a gente abre esse baú, esse presente, e a gente recebe aquilo que a gente precisa nesse momento para ocupar o lugar dele. Esse presente é muito importante e valioso para nós. Às vezes eu nem sei o que significa esse presente que veio dentro desse baú, desse tesouro. Mas a minha essência sabe por que eu recebi esse presente. E assim nós vamos agradecendo esse presente, vamos respirando fundo e profundo, e essa chama volta para o centro da Terra, esse círculo que nós formamos. E assim esse fogo, essa chama vai subindo, e nós vamos olhando ela surgir, subir, e lá do céu, essa chama vai nos iluminar e conduzir e trazer à consciência hoje tudo aquilo que precisamos ver e acessar como um presente. E assim a gente vai respirando fundo, levantando do nosso lugar desse círculo, ficando de pé, esse círculo imaginário. E de pé, a gente vai balançando os nossos pés, balançando as nossas roupas. E devagar, nós vamos olhando uma nos olhos da outra neste círculo e abrindo nossos olhos, cada uma no seu tempo. E vamos nos olhar aqui, conectadas na Terra, depois dessa experiência maravilhosa de troca. Cada uma no seu tempo, quando sentir necessário, pode abrir os olhos e voltar
para o aqui e agora. Tinha até calor. Muito calor aqui, minhas mãos estão quentes. Vamos lá na leitura do nosso livro. Para quem está acompanhando na tela, nós estamos na página 34, no experimento 2. Nós vimos, né, revendo aqui as anotações que eu fiz do nosso último estudo e comentário, né, que a consciência, nós estamos vendo, né, sobre esses cientistas, o que eles têm abordado, trazendo como estudo, né, o que é esse espaço, o que preenche o espaço, que é o vazio do espaço. E nós chegamos nesse capítulo 2, onde a gente viu que tudo deve ser baseado em uma ideia simples, que a consciência como é comparado igualmente como o campo quântico. Vimos também que o espaço é a matriz, é a criação onde tudo se cria, que foi até usado, né, o exemplo do recipiente, é o recipiente para tudo que é criado. Então, tudo, né, que Deus usa o espaço para criar, fazer toda a criação. E aí a gente continua. Vimos também a experiência, né, do DNA que foi colocado dentro de uma vasilha, dentro de um recipiente, com fótons, né? E aí foi colocado um DNA dentro do recipiente e as células se comportaram se organizaram de uma certa forma. E esse DNA foi retirado desse recipiente e as células permaneceram na organização que fizeram quando a presença física do DNA estava no recipiente. Então, subentende-se que eles constataram nessa experiência? Que o DNA tem memória, que o DNA influencia sobre a matéria. E que tem a questão, né, que é levantado o falso DNA. DNA fantasma, né? Que é a parte do nosso corpo que a gente carrega as memórias, né, das experiências que nós vivemos, que os nossos pais, antepassados, viveram e que carregam e que passa de geração em geração através do DNA. E hoje, né, os cientistas, através do estudo aqui, nós podemos constatar que os cientistas denominam como DNA fantasma. Ele não foi criado comigo, mas a memória geradora daquele DNA existe. E aí a gente vai continuar hoje com o experimento 2. A gente, né, seguir nesse estudo. Então, o que nós estamos vendo é que o campo quântico, essa memória, essa conexão entre os seres, que todos nós estamos conectados, não é nada fictício ou sem base, né? Algo assim, inventado. Nós estamos vendo que os cientistas já estão, né, muito tempo buscando essa resposta, né? Já se sabe o que é, porém ainda não foi revelado, até o momento do estudo. Vamos lá. Alguém gostaria de ler o experimento 2? Pode ser eu mesma? Como é que nós vamos hoje?
A Cris leu bastante no último dia, né, Cris? Se quiser, eu leio. Pode ler, Ju? Posso? Tá escutando direitinho? Sim. Aí, se cansar, aí você, né, fala que aí a gente vai... Tá ok. Então, vamos lá. Experimento 2. As pesquisas têm mostrado, sem sombra de dúvida, que as emoções humanas exercem influência direta sobre o modo como as células funcionam no nosso corpo. Durante a década de 1990, cientistas trabalhando para o Exército dos Estados Unidos investigaram se nossas sensações continuavam tendo o poder de afetar células vivas, especificamente o DNA, nos casos de essas células não fazerem mais parte do corpo. Em outras palavras, as emoções ainda exercem efeito positivo ou negativo sobre as amostras de tecidos retiradas do corpo? A sabedoria convencional tenderia a presumir que não. Por que deveríamos ter essa expectativa? Lembremos-nos mais uma vez do experimento de Michelson Morley, de 1887, cujos resultados acreditávamos que iriam demonstrar a inexistência de algo lá fora, capaz de conectar qualquer coisa do mundo com qualquer outra coisa. Seguindo uma linha tradicional de pensamento, uma vez que tecidos, pele, órgãos ou ossos são removidos de uma pessoa, qualquer conexão do corpo com essas partes não deveria mais existir. Entretanto, a experiência nos demonstrou que algo muito diferente, na verdade, acontecia. Em um estudo de 1993, conforme publicado no jornal Advances, o Exército executou experimentos para determinar precisamente se a conexão de emoção com DNA continua depois de uma separação e, caso continue, até que distância? Os pesquisadores começaram por reunir DNA e um esfregaço de tecido do interior da boca de um voluntário. A amostra foi isolada e levada para outra sala no mesmo edifício, e então eles começaram a investigar o fenômeno que a ciência moderna afirmava que não deveria existir. Em uma câmara especialmente projetada, o DNA foi medido eletricamente para verificar se ele respondia às emoções da pessoa de onde ele tinha sido retirado, o doador, confinado em uma sala distante dali a várias dezenas de metros. Nessa sala, estavam sendo mostradas ao doador diversas imagens de vídeo. A exibição dos vídeos tinha sido montada tensionando despertar emoções no espectador e incluía filmagens de cenas de guerra, imagens eróticas e comédias. O que se desejava era que o doador experimentasse um espectro de emoções reais durante um breve período. Enquanto isso lhe acontecia, a resposta de seu DNA era medida em outra sala. Observou-se que quando o doador passava por altos e baixos emocionais, suas células e seu DNA mostravam uma poderosa resposta elétrica no mesmo instante. Apesar de a distância entre o doador e as amostras ser de dezenas de metros, o DNA agia como se estivesse fisicamente conectado ao corpo dele. A pergunta é, por quê? Esse experimento tem uma nota de rodapé que eu gostaria de evidenciar. Durante os ataques de 11 de setembro ao Pentágono e ao World Trade Center, nos Estados Unidos, eu estava viajando pela Austrália para divulgar um livro. Quando voltei a Los Angeles, tive a sensação nítida de estar de volta a um país diferente daquele que deixara havia apenas 10 dias. Ninguém estava viajando. Os aeroportos e estacionamentos estavam vazios. O mundo tinha se transformado enormemente. Eu tinha programado fazer uma palestra em Los Angeles, logo depois do meu regresso,
E ainda que tudo indicasse que poucas pessoas estariam presentes, os anfitriões tomaram a decisão de manter a programação original. Quando as apresentações começaram, concretizaram-se os receios dos promotores do evento. Apenas meia dúzia de ouvintes tinha comparecido. Quando os cientistas e autores começaram suas palestras, era como se estivessem palestrando um para o outro. Eu tinha acabado de dar minha contribuição sobre a natureza interligada de todas as coisas, concluindo a apresentação do experimento do Exército, que descrevo assim. Durante o jantar naquela noite, um colega palestrante me procurou, agradeceu-me pela minha apresentação e me informou que tinha participado do estudo que eu havia relatado na minha palestra. Para ser exatos, tratava-se do Dr. Clave, Dr. Clave Baxter, que havia projetado o experimento para o Exército como parte de um projeto em andamento. Seu trabalho pioneiro, dizendo respeito aos efeitos das intenções humanas sobre as plantas, tinha levado a experimentos com finalidades militares. O que o Dr. Baxter disse em seguida é o motivo pelo qual conto essa história aqui. O Exército interrompeu os experimentos quando o doador e o DNA estavam ainda no mesmo edifício, separados por uma distância de apenas dezenas de metros. Entretanto, em prosseguimento àqueles estudos iniciais, o Dr. Baxter descreveu como ele e sua equipe continuaram as investigações a distâncias ainda maiores. Certa vez, a distância entre o doador e suas células chegou a 563 quilômetros. Além disso, a marcação do tempo transcorrido entre a sensação do doador e a resposta da célula foi feita por um relógio atômico localizado no Colorado. Cada vez que o experimento foi executado, nenhum segundo se passou entre a emoção e a resposta da célula. O efeito foi simultâneo e a marcação do tempo transcorrido foi igual a zero. Independentemente das células estarem no mesmo quarto ou separadas por centenas de quilômetros, os resultados foram os mesmos. O DNA do doador reagia como se ainda estivesse conectado de alguma forma ao corpo do doador. Todas as vezes em que o doador experimentava uma emoção. Por mais fantasmagórico que isso possa nos parecer a princípio, consideremos que, se existe um campo quântico unindo toda a matéria, tudo deve estar e continuar interligado. Ou, como expõe de modo tão eloquente o Dr. Jeffrey Thompson, colega de Dr. Clive Baxter, não há um lugar específico onde realmente um corpo comece ou onde ele termine. Resumo do experimento 2. As implicações desse experimento são vastas e até certo ponto estonteantes. Se não podemos separar as pessoas de partes de seu corpo, isso significa que, quando um órgão vivo é eficientemente transplantado para outro ser humano, ambos os indivíduos permanecem conectados um ao outro de alguma maneira? Em um dia qualquer de nossa vida, entramos em contato com dezenas, algumas vezes com centenas de pessoas, e muitas vezes esse contato é físico. Cada vez que tocamos uma pessoa, ainda que mediante um simples aperto de mão, vestígios de seu DNA permanecem conosco sob a forma de células da pele, que ela deixa de seu corpo. Ao mesmo tempo, algumas de nossas células também passam para outra pessoa. Dormiu o dia inteiro, agora você espera. Será que isso significa que continuamos ligados às pessoas que tocamos desde que o DNA das células compartilhadas esteja vivo? E, se assim for, até que ponto nossa conexão permanece e qual a profundidade dessa ligação? A resposta a essas perguntas é:
Sim, aparentemente essa ligação existe. Entretanto, a qualidade dessa conexão parece ser determinada pela intensidade da consciência que nós temos de sua existência. Todas essas possibilidades ilustram a magnitude do que essa experiência está nos mostrando. Ao mesmo tempo, também lança a fundação para alguma coisa mais profunda. Se o doador ou doadora experimenta emoções corporais e se o DNA responde a essas emoções, algo deve estar viajando de um para o outro, de maneira a possibilitar que a emoção saia de um lugar e chegue ao outro, não é mesmo? Talvez sim, ou talvez não. Esse experimento pode estar nos mostrando algo mais. Uma poderosa ideia, tão simples que poderia passar despercebida facilmente. Talvez as emoções do doador não precisem de maneira nenhuma viajar. Talvez a energia não precise viajar do doador para uma localização distante para exercer seu efeito. As emoções da pessoa já estavam no DNA e em vários outros lugares, por sinal, no instante em que foram criadas. Essa menção é feita aqui tendo em vista plantar a semente de surpreendente possibilidade, a ser examinada com merecida atenção no capítulo 3. A conclusão. A razão pela qual escolhi compartilhar esse experimento é simplesmente a seguinte: a conexão entre o DNA e o doador, seja ela qual for, exige a existência de algo fazendo a união de um ao outro. O experimento sugere 4 coisas. Existe uma forma de energia entre os tecidos vivos que não era reconhecida no passado. As células e o DNA se comunicam por meio desse campo de energia. A emoção humana exerce influência direta sobre o DNA vivo. A separação pela distância aparentemente não é importante para os efeitos observados. Pode continuar? Ou querem comentar? Alguém quer fazer algum comentário sobre o que percebeu desse experimento? Então, nós vimos aqui que cada, né, a memória das emoções ficam em cada DNA que a gente tem as emoções experimentadas pelo indivíduo, né, pela pessoa. Já vem com a pessoa. E é transferido, né, do ser. No caso, né, da formação de um novo ser, as minhas emoções vão ser transferidas para o DNA dos meus filhos. E assim sucessivamente. Pode continuar, Ju. Está ouvindo? Olha lá. Experimento 3. Conquanto o efeito da emoção humana sobre a saúde e o sistema imunológico do corpo já seja aceito há anos pelas tradições espirituais no mundo inteiro, raramente tal efeito foi documentado de maneira que pudesse ter utilidade para as pessoas comuns. Em 1991, foi formada uma organização chamada Institute of HeartMath, cujo propósito era explorar o poder dos sentimentos humanos sobre o corpo, bem como o papel que essas emoções poderiam desempenhar no mundo. Especificamente, o HeartMath escolheu lançar o foco de sua pesquisa sobre o corpo em um lugar que parecia ser a origem das emoções e sentimentos, o coração humano. O trabalho pioneiro de seus pesquisadores foi amplamente publicado por jornais de prestígio e citados em artigos científicos. Uma das descobertas mais significativas relatada pelo HeartMath foi sua documentação sobre o campo de energia de forma ovalada que circunda o coração e se estende para além do corpo. Esse campo de energia eletromagnética existe em uma configuração chamada torus, com um diâmetro de 1,5 e 2,4, entre 1,5 e 2,4 metros.
Apesar de o campo do coração não ser a aura do corpo, ou prana, descrito nas antigas tradições sânscritas, pode muito bem ser uma expressão da energia que começa nessa área. Com base no reconhecimento de tal campo, os pesquisadores do HeartMath se perguntaram se poderia existir outro tipo de energia ainda por descobrir, viajando dentro desse campo desconhecido. Para testar a teoria, decidiram examinar os efeitos das emoções humanas sobre o DNA, a própria essência da vida. A ilustração, ó. Fica no banheiro. Mônica, talvez não. Eu não posso lá na. Trabalhar na rua, não. Nós vamos. Não vou comer nada, não. O Pesca já está fazendo alguma coisa. Não, Melissa. Seu microfone, Coloca- Melissa. Tu tá falando com quem? Eu tô aqui, eu tô assim, encantada, com uma sincronia, né? Essa imagem aí da figura 2 da ilustração representa bem a meditação que nós fizemos hoje inicialmente, ó. Quando a gente verdade. imagina essa luz divina, né? Igual quando a gente faz a oração do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, quando a gente imagina essa luz que vem do céu, abençoando a gente, de cima para baixo, passando como essa luz, e limpando, e conectando com a terra e voltando, e essa expansão da energia, né? Quando a gente imagina um círculo. E por isso que quando a gente está em grupo, a oração tem poder, o que a gente fala, Verdade. os projetos têm mais poder. Porque em grupo, a energia toma força, proporção. Então, assim, ficou bem ilustrado aí a nossa meditação, que a gente pode ver que não é nada fantasioso, né? Foi bem representado por essa imagem, como a meditação e a expansão dessa luz que a gente imagina que desce do céu e se expande através de nós, é o nosso campo, né? É o nosso campo expandido. Muito bom essa imagem. Gostei muito. Pode seguir, Ju. Desce aí para mim. Isso. Os experimentos foram levados a cabo entre 1992 e 95 e começaram isolando o DNA humano em um becker de vidro e expondo-o a seguir a uma forma poderosa de emoção conhecida como emoção coerente. De acordo com os pesquisadores principais, Glenn Rain e Roland McCaffrey, o estado psicológico pode ser criado intencionalmente mediante o uso de técnicas de autogerenciamento mental e emocional, especialmente projetadas, que implicam na quietude intencional da mente, na mudança da consciência para a área do coração e na focalização de emoções positivas. Eles realizaram vários testes, abrangendo até 5 pessoas treinadas na aplicação de emoções articuladas de forma coerente. Mediante técnicas especiais para análise do DNA, tanto química como visualmente, os pesquisadores eram capazes de detectar as mudanças que acontecessem. Os resultados foram irrefutáveis e as implicações inequívocas. A conclusão foi: as emoções humanas mudaram a forma do DNA, sem contato físico e sem tomar outra providência, além de simplesmente despertar sentimentos bem definidos em seu corpo. Os participantes foram capazes de influenciar as moléculas do DNA no becker. No primeiro experimento, que incluiu apenas uma pessoa, os efeitos foram produzidos pela combinação de intenção direcionada, amor incondicional e linguagem figurativa específica da molécula de DNA.
Nas palavras de um dos pesquisadores, esses experimentos revelaram que intenções diferentes produziam efeitos diferentes na molécula de DNA e fizeram com que ela se enrolasse ou se desenrolasse. Claramente, as implicações estão além de qualquer coisa que tenha sido levada em conta na teoria científica tradicional até o momento. Fomos condicionados a acreditar que o estado do DNA em nosso corpo é imutável. O pensamento contemporâneo acredita que esse estado é uma quantidade fixa. Conseguimos o que temos condições de conseguir quando nascemos. E exceção feita ao consumo de drogas, produtos químicos e campos elétricos, nosso DNA não mudará em resposta a qualquer outra coisa que façamos no transcurso da vida. Mas o experimento nos mostrou que nada poderia estar mais distante da verdade. A tecnologia interior para mudar o mundo. Pode continuar? O que os experimentos descritos estão nos dizendo sobre a nossa relação com o mundo? O denominador comum dos três é que eles implicam no uso do DNA humano. Não existe absolutamente nada no conhecimento tradicional nos levando a acreditar que o material da vida de nosso corpo seja capaz de produzir um efeito no mundo exterior. Nem há nada sugerindo que a emoção humana possa, de alguma maneira, afetar o DNA enquanto se encontra dentro do corpo de seu dono, muito menos quando está a centenas de quilômetros de distância. Ainda assim, tal efeito foi precisamente o que foi demonstrado pelos experimentos feitos. É interessante quando pensamos em cada experimento separadamente, sem considerar a execução dos outros. Cada um nos mostra alguma coisa que aparenta ser uma anomalia, além dos limites do pensamento convencional. E alguns resultados podem ainda ser mais surpreendentes. Sem um contexto mais amplo, podemos ser tentados a colocar os experimentos na categoria das coisas para dar mais uma olhada um outro dia, daqui a muito, muito tempo. Mas quando consideramos os 3 experimentos ao mesmo tempo, um abalador paradigma vem à tona. Eles começam a nos contar uma história. Quando olhamos para cada experimento como parte de um quebra-cabeça maior, a história do experimento nos impacta como a súbita compreensão visual de um desenho de Esquisse. Olhemos, portanto, um pouco mais profundamente. No primeiro experimento, Poponin nos mostrou que o DNA humano exercia um efeito direto sobre a vibração da luz. No segundo, o experimento militar, vimos que não importava se estávamos ou não na mesma sala que nosso DNA, ou separados por uma distância de centenas de quilômetros. Ainda assim, estávamos conectados às suas moléculas. O efeito era o mesmo. No terceiro experimento, os pesquisadores do HeartMath mostraram que a emoção humana tem efeito direto no DNA, e que esse último impacta diretamente a matéria que constitui o mundo. Esse é o começo de uma tecnologia interior, que faz mais do que simplesmente nos dizer que podemos exercer um efeito sobre o nosso corpo. Essa tecnologia nos mostra que esse efeito existe e que ele funciona. Todos esses experimentos sugerem 2 conclusões semelhantes, que são o ponto crucial desse livro. Existe algo lá fora, a matriz de uma energia que conecta qualquer coisa com todo o restante do universo. Esse campo conectivo explica os resultados inesperados dos experimentos. O DNA do nosso corpo nos franqueia o acesso à energia que conecta todo o universo, e a emoção é a chave para podermos usufruir desse campo.
Além disso, os experimentos nos mostram que nossa conexão a tal campo é a essência de nossa existência. Se compreendermos como ele funciona e como nos ligamos a ele, teremos em mãos tudo de que precisamos para aplicar o que sabemos sobre esse campo em nossa vida. Convidamos o leitor a meditar sobre esse significado desses resultados e conclusões em sua vida. Quais problemas não podem ser resolvidos? Qual doença não pode ser curada? E qual condição não pode ser melhorada se formos capazes de usufruir dessa força e de alterar o modelo quântico de onde todas as coisas são provenientes? Esse modelo é o campo de energia não reconhecido no passado e que Max Planck denominou como sendo a mente consciente e inteligente. Que progresso! Deixa eu só escrever aqui a última cara. Esse é o Marcos. Esse final de semana que passou, eu estava revendo o meu módulo da pós-graduação que eu vi no outro fim de semana, que eu até mandei algumas coisas no grupo, de tão doida que eu fiquei, doida assim, eufórica, né? E esse final de semana eu até mandei umas coisas para a Alessandra também. Ele falou muito, muito sobre o campo, sobre como a gente está conectado, sobre o poder da nossa mente, principalmente da mente inconsciente. E aí, o final do módulo, ele ensinou a reprogramação mental, né? Que o aparelho, que eu tenho o aparelho, ele emite uma frequência que leva para o nosso estado de inconsciência, e aí a gente escutando o que você quer escutar na reprogramação mental que você mesmo gravou com a sua voz, você vai impregnando, colocando, ele fala muito em imprint, colocando esse imprint dentro do nosso cérebro para poder você mudar a realidade. Muito legal. E nós vimos aí na questão no texto, quando fala, né, que a gente, deixa eu ver aqui, na questão da imagem, né, de colocar imagens, eu vou rabiscando tanto que eu tenho intenção direcionada, amor incondicional, linguagem figurativa. Isso aqui a gente vê muito, né, quando as pessoas não entendem o que é, né, quando os coaches pegam algumas ferramentas, né, dessa reprogramação, é o que eles usam muito, é esse tipo de exercício, que é a intenção direcionada, né, você focar e pensar e mentalizar naquilo que é o objetivo, aquilo que você quer alcançar. Quando ele usa linguagem figurativa, eu imagino também que seja aqueles exercícios onde a gente coloca figuras, né, de um bem, de uma situação, de uma viagem. Nossa, até o final do ano eu quero estar fazendo uma viagem para Porto de Galinhas. Aí você pega lá uma imagem e monta aquele mapa, né, aquela roda da vida, né, nos 8 campos. E o amor incondicional, porque quanto mais a gente emana esse amor, mais a gente pulsa, mais a gente vibra esse amor. E mais a gente expande essa conexão. Porque se a gente transmite, a gente modifica através, né, das nossas emoções no DNA, então aquilo que a gente quer romper, aquilo que a gente quer ressignificar, é amando muito. E o campo, o maior é que sai da gente é daqui, né? Da região do coração. É ele que tem um campo gigantesco, né? É muito maior, a gente acha que é o cérebro, mas é o coração.
Por isso que a gente concentra, né? Quando a gente fala do respirar, a respiração a gente coloca para dentro e tira, né? E expulsa, expele aquilo que não fala, né? O ar carregado. Põe a nova energia e tira a velha energia. E a gente concentra no batimento do coração, porque é a nossa conexão. É onde a gente sente que está batendo pouco, está batendo muito, está batendo acelerado, está batendo devagar. É o medidor, né, das nossas emoções, é o nosso coração. É o pulsar do nosso coração. Muito bom. Muitas experiências. As experiências foram muito enriquecedoras hoje. Sim. Todo mundo conseguiu visualizar essas experiências acontecendo, ou na vida real? Trouxe alguma conotação, né, da realidade? O título, né, desse terceiro artigo que nós lemos é a tecnologia interior para mudar o mundo. Ou seja, tecnologia interior, do nosso corpo, né, o nosso sistema. Desculpa, gente, deixa eu... Tá tudo dentro de nós, né? Exatamente. A tecnologia que tanto se busca fora, o porquê, como que está toda dentro de nós. Nós temos todas as informações, né? Continuemos a ler ou a gente encerra por aqui? Como é que está vocês aí? Nós temos 6 minutos. Para mim, posso continuar. O povo está calado hoje, hein? Todo mundo concentrado? É. Vamos na matriz divina? Estou vendo aqui a matriz divina. Tô falando pouco porque minha voz tá um pouquinho ruim, tá? Por isso. Então, vamos concluir a matriz divina, então. Também acho que dá tempo. Dá tempo a gente ler até finalizar aqui. Eu acredito que sim, também. A matriz divina. Os experimentos mostram que a matriz é feita de uma modalidade de energia que não se assemelha a nada conhecido no passado. E foi por esse motivo que os cientistas levaram tanto tempo para descobri-la. Conhecida como energia sutil, ela simplesmente não funciona da maneira que um campo elétrico convencional típico funciona. Em vez disso, ela tem a aparência de uma rede de malha bem apertada e forma o tecido da criação, o mesmo que denomina matriz divina. Dentre as muitas definições possíveis para a matriz divina, talvez a mais simples seja pensá-la como sendo formada de 3 coisas básicas. 1 é o receptáculo dentro do qual existe o universo. 2 é a ponte entre o nosso mundo interior e o exterior. E 3 é o espelho que reflete nossos pensamentos diários, nossos sentimentos, emoções e crenças. Existem mais 3 atributos que colocam a matriz divina em uma posição separada de todas as energias da mesma espécie. Em primeiro lugar, ela pode ser descrita como estando presente em toda parte, em todo o tempo. Ela já existe. Contrariamente à irradiação da TV ou da radioemissora, que deve ser criada em determinado lugar e ser transmitida para algum outro lugar, esse campo já aparenta estar presente em toda parte. Em segundo lugar, aparentemente esse campo surgiu juntamente com a criação do universo, com o Big Bang, ou seja, lá o que tenhamos escolhido chamar de o princípio. Obviamente, ninguém se encontrava por aqui para nos dizer o que havia antes, mas os físicos acreditam que essa enorme liberação de energia lançadora do universo no campo da existência
foi o próprio ato da criação do espaço propriamente dito. Como o hino da criação do antigo Rig Veda nos sugere, antes do começo, nem ao menos o nada existia, não havia o ar ainda, nem nenhum firmamento. Como a existência do nada explodiu de alguma coisa do espaço, o que fica entre o nada nasceu. Podemos conceber a divina matriz como um eco desse momento em que o tempo surgiu, como um elo feito de tempo e espaço nos conectando à criação de todas as coisas. É a natureza dessa conexão sempre presente que possibilita a não localidade das coisas que existem dentro da matriz. A terceira característica desse campo, talvez aquela que o torna tão significativo para a nossa vida, é a sua aparente inteligência. Em outras palavras, o campo responde ao poder das emoções humanas. Na linguagem de outros tempos, as tradições antigas fizeram o melhor possível para compartilhar esse grande segredo conosco. Inscritas nas paredes do templo, confinadas em pergaminhos gastos pelo tempo, firmemente estabelecidas na vida das pessoas, as instruções nos dizem como nos comunicar com a energia que conecta todas as coisas e que foram deixadas pelos que vieram antes de nós. Nossos ancestrais tentaram nos mostrar como curar nosso corpo e dar vida aos nossos mais profundos desejos e maiores sonhos. Somente agora, aproximadamente 5.000 anos depois, que a primeira dessas instruções foi registrada, a língua da ciência redescobriu as mesmas relações entre nosso mundo e nós mesmos. A energia descoberta nesses experimentos e teorizada por outros é tão nova que falta ainda aos cientistas concordar sobre um único termo para descrevê-la. Portanto, existem muitos nomes diferentes que estão sendo usados para identificar o campo que interliga tudo. Por exemplo, Edgar Mitchell, o primeiro astronauta da nave espacial Apollo, batizou-a de a mente da natureza. O físico e coautor da teoria das supercordas, Michio Kaku, descreveu essa energia como holograma quântico. Conquanto esses sejam rótulos modernos para a força cósmica que se acredita responsável pelo universo, encontramos temas semelhantes, até mesmo palavras semelhantes em textos criados milhares de anos antes da física quântica. Por exemplo, os evangelhos gnósticos, que datam do século IV, também usaram a palavra mente para descrever essa força, dizendo como do poder do silêncio surgiu um grande poder, a mente do universo que dirige todas as coisas. Por mais diferentes que os nomes pareçam ser, todos aparentemente estão descrevendo a mesma coisa, a essência viva que é o tecido de nossa realidade. É a essa mente que Planck faz referência quando estava em Florença, na Itália, em meados do século XX. Durante a palestra que apresentou em 1944, ele fez uma declaração que muito provavelmente não foi nem mesmo completamente compreendida pelos cientistas daquela época. Em palavras proféticas que seriam tão impactantes do século XXI, como foram quando pronunciadas há tantos anos, Planck disse: na qualidade de alguém que devotou a vida inteira à ciência mais esclarecida, ao estudo da matéria, posso fazer a seguinte afirmativa como resultados de minhas pesquisas sobre os átomos. A matéria, como matéria propriamente dita, não existe. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude da força que faz vibrar as partículas de um átomo e que consegue manter unido esse extremamente diminuto sistema solar.
Devemos assumir que por trás dessa força existe uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Sem sombra de dúvida, os experimentos e a discussão deste capítulo nos mostram que a matriz de Planck existe. O campo que interliga toda a criação é real. Ele existe independentemente de uma designação adequada ou de uma lei da física que explique seu funcionamento. Ele se encontra aqui nesse exato momento. Existe tanto quanto eu e você. É o universo dentro de nós, assim como o universo que nos cerca. A ponte quântica entre tudo o que é possível em nossa mente e o que é real no mundo. A mesma matriz da energia que explica por que os 3 experimentos funcionaram daquela forma. Também demonstra que os sentimentos positivos que se encontram dentro de nós são muito eficazes em torno de nós. Contudo, a nossa ligação à matriz de toda a matéria vai além disso. Ela continua em coisas que não podemos ver. A matriz divina está em toda parte e em todas as coisas. Toda a matéria existe dentro do mesmo invólucro de realidade. Do pássaro voando no céu às partículas cósmicas que passam através de nosso corpo e casa, como se fôssemos espaço vazio. É a matriz divina. E o que preenche o vazio entre você, leitor, e as palavras dessa página é aquilo que constitui o próprio espaço. Quando se pensa sobre a matriz e quando nos perguntamos sobre sua localização, podemos ficar tranquilos que onde quer que o espaço exista, também estará presente essa energia sutil. Pode terminar? Rapidinho. O que tudo isso significa, afinal? Como um grande segredo do qual todos suspeitam, mas raramente é alvo de conversas, pela matriz divina estamos todos conectados do modo mais íntimo que possamos imaginar. Mas o que significa essa conexão? Qual o significado de compartilharmos o espaço quântico puro onde vive a imaginação e onde a realidade nasce, e de nos envolvermos tão profundamente com o nosso mundo e com a vida de outras pessoas? Se verdadeiramente formos mais do que simples observadores casuais de nossa vida e o mundo acontecer em torno de nós, até que ponto poderemos crescer mais? Os experimentos anteriores demonstraram que dentro de nós existe um poder diferente de qualquer um já criado por máquinas de laboratório. É uma força que não é limitada pelas leis da física, pelo menos não pelas leis que compreendemos hoje. E não precisamos de um experimento de laboratório para que essa conexão exista. Quantas vezes telefonamos para alguém só para descobrir que essa pessoa já estava na linha quando tiramos o fone do gancho? Ou quantas vezes discamos um número e depois descobrimos que a linha estava ocupada porque a mesma pessoa com quem queríamos falar estava ligando para falar conosco? Em quantas ocasiões nos encontramos nos divertindo com amigos em uma rua movimentada, em um shopping ou no aeroporto, e somos assaltados pela estranha sensação de que já estivemos naquele lugar antes, ou com aquelas pessoas anteriormente, fazendo exatamente o que estamos fazendo naquele momento? Ainda que esses exemplos simples gerem comentários divertidos, eles são mais do que circunstâncias aleatórias. Embora não possamos provar cientificamente por que essas coisas acontecem, nós todos sabemos que elas ocorrem. Em tais momentos de conectividade e déjà vu, nos encontramos espontaneamente transcendendo os limites impostos pelas leis da física. Nesses breves instantes, somos lembrados de que, provavelmente, existe mais sobre o universo e sobre nós do que possamos conscientemente conhecer. Esse é o mesmo poder nos dizendo que somos mais do que simples observadores neste mundo. O segredo para nos experimentarmos nesse sentido
é criar essas experiências intencionalmente, é ter percepções transcendentais quando bem desejarmos, em vez de apenas quando elas parecem acontecer. Com exceção de poucas pessoas com dotes especiais, aparentemente existem boas razões para não podermos estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Fazer viagens através do tempo e nos comunicarmos mais rapidamente do que permitem as leis da física. Tudo se resume no que acreditamos sobre nós mesmos e sobre o papel que acreditamos desempenhar no universo. Dedicamos a próxima sessão do livro ao enfoque desse tema. Somos criadores, e mais que isso ainda, somos criadores e estamos interligados. Por meio da matriz divina, participamos da constante mudança que dá significado à vida. A questão que se coloca diz menos respeito ao fato de sermos ou não observadores passivos, e refere-se mais à definição de como poderemos criar de forma intencional. Excelente. Ainda estou processando. É isso aí. É começar a perceber a vida não do lugar de observador, né? E sim se construir da percepção. De criador, né? De criador. Somos criadores e estamos interligados. Algum comentário, meninas? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma reflexão? Meu esposo, aqui fala do déjà vu, né? Ele tem muito. E ele tão assim, ele já teve diversas experiências, tipo assim, um exemplo que eu vou citar aqui, que é real, que aconteceu. Ele vê um livro e fala assim, nossa, queria esse livro, eu queria ler esse livro. E o que aconteceu com ele foi que ele foi atender uma pessoa, estava marcada com ele. Quando ele chega para abrir a porta para a pessoa entrar, estava a pessoa sentada e o livro do lado. Aí foi colocar a pessoa para dentro, e aí a pessoa pegou o livro e falou, ai, rapaz, esse livro é seu? Eu falei, esse livro é meu. Nossa, estava doido querendo ler esse livro. Ele falou, é mesmo? E o cara pegou e deu o livro para ele. Então, assim, ele tem muito disso, muito, mas muito mesmo. E aí a gente vai lendo que a última frase aqui, né? Somos criadores, é a prova disso. E mais que isso ainda, somos criadores e estamos interligados, né? Enquanto você está falando aí, eu estou anotando aqui uma frase que me chamou a atenção aqui no penúltimo parágrafo, que está falando assim, vou marcar aqui no texto, tudo se resume no que acreditamos sobre nós mesmos e sobre o papel que acreditamos desempenhar no universo. Então, o lugar que a gente está hoje, aquilo que a gente exerce hoje, é o resumo sobre aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos e o papel que acreditamos desempenhar no universo. Então, se a gente está num lugar que não é o que a gente deseja, então é preciso reprogramar, mentalizar, muito amor e imaginar mesmo onde que eu gostaria de estar, o que eu gostaria de estar fazendo, qual que é a minha contribuição.
eu estou dando muito, estou dando pouco, estou dando o essencial, estou dando só o necessário. Ou para mim está tudo bem, era isso que eu sempre sonhei, é sempre isso que eu imaginei. Estou no lugar certo, na hora certa. Então, Lembra que eu te falei hoje, que eu falei assim, que eu podia, quando eu comecei a estudar, eu vi que eu podia ser muito mais? uhum, É isso aí, ó. é isso aí. O papel que eu vi que o papel que eu podia desempenhar era muito maior do que eu estava, né? Podia ser muito mais. E eu ouvi uma pessoa falando de você assim, nó, ela é foda, né? Desculpa a expressão. Ela sabe muito, né? Eu falei, é um conhecimento que poucos têm a visão de que o nosso corpo tudo se comunica. O cabelo comunica com os olhos, que comunica com a postura, né? Nós temos aqui duas pessoas que trabalham, né, com a beleza, né? Mônica, a Alessandra. Como que o cabelo, a cor do cabelo, o corte do cabelo comunica muito, sem verbalizar nada. Quando a pessoa corta demais, pinta demais, é rebelde, né? Está revoltada. E não é, às vezes, nem aquilo que ela quer passar, né? Mas tudo tem um contexto e tudo se comunica. Aquela rebeldia que a gente vê em alguém está em nós. Às vezes, na frustração que a gente tem de não ter a espontaneidade e a coragem que a outra pessoa teve e concretizou aquilo que a gente não tem coragem de fazer. A Juliana falando isso, eu lembrei, o palestrante do retiro que eu fiz ano passado falou isso com a gente, que ele deixou de ser padre, porque o trabalho que ele está desenvolvendo, ele pode ajudar muito mais, ele pode ser muito mais do que ser padre. Ser mais útil, né? Muito mais útil ao próximo do que Atingir ser mais padre. pessoas. Uhum. É um negócio fantástico o trabalho dele. É totalmente diferente. E é sentir essas decisões, né? Igual o exemplo que a Cristina deu, são decisões que a gente. Em toda e qualquer decisão, a gente não precisa tomar nenhuma decisão precipitadamente. A gente pode experimentar, como bem disse o texto. É a gente se colocar num lugar e diante dessas situações. Esse é o meu lugar, né? Vamos usar o exemplo do padre, deixa eu ser padre. Ele pode, o indivíduo pode se colocar diante das duas situações, o atual e o novo, e observar o que acontece, qual que é a conexão que ele tem com a função que ele exerce hoje, e qual que é a conexão que ele sente com o novo, onde ele sente mais conexão. Isso, quando no texto fala em experimentar, e se colocar nesse lugar não de observador somente, como o criador, é você se colocar diante dessas situações. Quem já, né, presenciou um exercício sistêmico, uma constelação, né, familiar, pode perceber isso claramente. Quando a gente coloca objetos ou pessoas para representar, elas entram naquele lugar simplesmente se conectando com a energia daquele lugar que ela foi colocada. Pois não, Alessandra? Quero deixar aqui também uma experiência que eu tive com relação a isso também. Laura, não sei, acho que todo mundo aqui já sabe que está grávida novamente, né? Então, ela está olhando qual médico que ela vai continuar com o pré-natal. E aí, ela tem 2 médicos, que é o primeiro médico que ela fez o pré-natal da Júlia, e agora ela teve indicação pela nutricionista dela de uma outra médica, ginecologista também, para acompanhá-la. E olha o que ela fez. Nós estamos completamente conectados o tempo todo. Então, não foi com intenção de julgamento e nem de dizer que um é melhor que o outro é pior. Mas ela marcou consulta com os 2 e foi na consulta com o médico e percebendo o corpo dela, o que o corpo dela estava dizendo para ela sobre a conversa que ela teve naquele momento com aquele médico.
Então, ela foi, sentiu o corpo, sentiu as emoções, conversou com o médico. Na outra semana, ela foi, consultou com a médica, sentiu no corpo quais as sensações que ela teve, o que as palavras dela disseram para ela, o que o corpo dela sentiu. Quando foi hoje, ela chegou para mim e falou assim: mãe, eu decidi com qual eu vou ficar. Mas não é porque uma é melhor ou pior, eu decidi pelo que o meu corpo me respondeu e me disse: é aqui que eu preciso ficar, é aqui que eu vou ficar. Então, assim, foi super interessante como que ela teve essa percepção de que não era escolher, olhar os comentários dos outros ou escolher se um é melhor ou se é pior. Ela pediu, perguntou para o próprio corpo e ele mesmo deu a resposta. E eu simplesmente disse para ele: então, é aí que você tem que ficar, é aí que você vai continuar e está tudo certo, porque a resposta que você recebeu foi essa. E é essa conexão que você está falando aí. A gente se coloca no lugar da pessoa. E pelo que você sente, pelo que o seu corpo te dá a resposta, nós estamos conectados com as pessoas. Elas são nossos espelhos. Nós estamos juntos no mesmo tempo, no mesmo espaço de tempo. Então, nós sentimos e temos as respostas no nosso corpo, com as nossas sensações. É um caso bem antigo, é antigo porque já tem 17 anos. Já deve ter mais ou menos 20. Eu frequentava muito esse bairro Vale Verde, porque eu gostava muito daquelas casas no alto, aqueles apartamentos no BNH ali, a altura do lugar. Eu falava assim: eu vou morar por aqui, que legal. Eu tinha acabado de mudar para aqui, tinha pouco tempo que tinha mudado para aqui. Aí um dia eu falei com os meninos: eu vou mudar lá para o Vale Verde. Você tá ficando doida, mãe? Lá no Vale Verde é tão longe, seus amigos moram todos lá, tem uns 4 amigos seus que moram por lá. E o tempo passou. Quando foi um dia, eu passei na rua e falei assim: não, gente, que legal. É capaz de uma hora eu vou comprar uma casa que está aqui, nessa rua aqui. Passado uns dias, um tempo, o rapaz vai e anuncia no jornal. Eu não tinha documentação para financiar, para fazer nada. Nada. Aí eu leio o jornal, lendo o jornal, falei assim: quem sabe eu consigo comprar essa casa? E eu não sabia onde que era. Na segunda-feira eu fui olhar exatamente a casa na rua que eu falava que eu ia morar. Eu não imaginava nunca como é que funcionava, nem não tinha nem ideia disso há 20 anos atrás, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito forte. E é mesmo. Essa frase que a Alessandra marcou aí foi a mesma frase que me marcou muito. Porque nós estamos aqui, às vezes a gente nem sabe para fazer o quê, como e onde vamos estar, o que nós vamos fazer. Me marcou muito também, me chamou muita atenção essa frase aí. Então, agora, se você não sabia e já tinha esse poder todo, imagina agora você sabendo, hein? Não tem poder nenhum. Tem sim, minha filha. Todas nós temos, somos criadores, está escrito aqui, ó. É muito interessante. O poder que nós temos dentro do nós é ilimitado. Nós é que é incrível. A gente aqui menospreza que nós somos tudo cordeirinho, né? É isso aí. Tudo doutrinado. É se permitir. Quando a gente fala Espírito Santo, haja em mim, Deus, que seja feita a tua vontade, é esse livre acesso ao que nos é permitido, é essa expansão da consciência e a liberdade de usar esse poder que nos conduz à medida que a gente dá esse livre acesso. Para que a mente abre, o coração aceita, vai embora. Vai embora. Se é ele que nos guia, quem que vai nos segurar? A força que ele tem, a força do Espírito Santo, é ele que nos movimenta, que nos guia. Então, nada pode nos segurar, porque ele é ilimitado. É incrível, gente, como as coisas acontecem. A gente está, a gente fala, porque a Alessandra, e a Mônica também que está aqui, a gente participa do mesmo grupo pastoral, movimento pastoral. E aí a gente está em preparação de um curso que vai acontecer. E a gente sempre fala, é o Espírito Santo que nos conduz, e realmente é nas mãos do Espírito Santo que a gente coloca em oração, e os nomes das pessoas, as funções, as palestras, não é a gente que decide por isso. É completamente conduzido por esse poder, esse livre acesso. Não é aleatório, né? Não é algo aleatório. Não então, se muitos quem não conhece, não acredita, às vezes fica assim,
chateado porque não acontece da maneira como sempre aconteceu, ou como achava que deveria ser. E aí, no final, né, depois que tudo acontece, é que tudo faz sentido, né? Aí as coisas mudam, né? Os comentários mudam. É muito, por isso que o silêncio, a gente tem que falar pouco e deixar o corpo manifestar, como a Laura, no exemplo da Alessandra, fez. O corpo, a gente sente no corpo. Muito bom. Hoje a aula, né, nós tivemos, né, a presença aí de, nós estamos em 5 e 6, Rita caladinha hoje. Sobre os textos religiosos, eu queria evitar comentar, mas eu vou comentar, que só tem pessoas cabeça aqui. É exatamente o que às vezes a gente escuta. Ah, existe textos religiosos assim, assim, assado, que não foram abertos ao público. É por causa disso, porque é exatamente isso que está lá nesses textos. E a humanidade não ia dar conta de entender isso. Verdade. E é mais fácil manipular a humanidade do que abrir a mente da humanidade. Isso mesmo. E eu queria pedir aqui, aproveitando, abusando um pouco de vocês, assim que a Melissa fechar a gravação aqui, quem puder, tá? Ficar só mais uns minutinhos, eu queria fazer um movimento. Sim. Eu quero pedir ajuda para eu fazer um movimento, tá? Ok. Algum comentário? Podemos finalizar nosso encontro de hoje, que foi enriquecedor. Só agradecer. Maravilhoso. Pela oportunidade. Gratidão, gente. Muito bom. Por estar aqui no meio de vocês. Seu microfone, Moniquinha, está desligado. Ativa ele aí. Aperta no desenho do microfone. Eu estou falando que eu gostei muito. Muitas coisas esclareceram para mim, entendeu? Aí nessa parte aí que fala de coisas, às vezes é uma situação que você vai viver, né? Que aí quando você chega lá, você parece que já viveu aquilo antes. Né? O cara ficou refletido, né? Que é o nosso consciente e o nosso subconsciente. Então, a gente aí prova que é tudo ligado, né? É tudo conexão mesmo. Nossa, o Red é muito egoísta, velho. Isso aí. Observar mais, né? A gente precisa abrir mais os nossos olhos para essas percepções. Então, finalizamos por aqui o nosso momento, né, de estudo e leitura. Até quarta-feira que vem, ou quarta-feira que vem. Beijo no coração de vocês e até lá. Você está muito mal. O Play vai trollar ele. O Play calma.